Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já desejo um excelente sábado, um excelente fim de semana para vocês. Antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos amigos e parceiros lá, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. E como você sabe, mano, todo final de ano tem o quê? Tem a Mega Sena da Virada. E sim, teremos bolões eletrônicos lá na Tribo da Sorte, utilizando a inteligência artificial, utilizando o algoritmo para melhorar as probabilidades de acerto. Eu vou deixar um link aí para você conhecer a plataforma, eu vou deixar o cupom, que é o cupom OPINATRIBO. Esse cupom, ele vai te dar um descontinho, mano, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa plataforma, que é muito intuitiva. Além disso, você tem suporte também via WhatsApp para tirar suas dúvidas ali. Cara, é uma plataforma muito completa e agora no final de ano, que todo mundo gosta de fazer a fezinha na tradicional Mega da Virada, que vai pagar mais de R$500 bilhão, um prêmio histórico, você também pode fazer a sua e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? São incentivadores aqui do nosso canal, agradeço de coração a todo mundo que apoia. Vamos lá, galera, vamos bater um papo então sobre alguns assuntos e algumas pautas. Tem algumas pessoas que não acham esses assuntos mais extra-campo, digamos assim, muito relevante. Mas, na minha opinião, eu considero de uma relevância extrema, porque, afinal, o futebol ele não é feito apenas de aspectos internos a ele, ou seja, do jogo em si, das equipes em si. Ele também vive dentro dos bastidores, ele também é influenciado pela estrutura brasileira e sofre toda a consequência de mudanças e de tomadas de decisões. Então, tudo que a gente vai falar hoje sobre estádio, gramado, parece que é um assunto assim, talvez para algumas pessoas um ponto fora da curva, mas eu considero de extrema relevância. Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês uma coisa. O STJD pediu a suspensão de Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. Além disso, o gerente de futebol, o Alessandro, aquele que no final de semana protagonizou as cenas indo em direção ao VAR, a cabine do VAR ali, protestar contra as tomadas de decisões ao longo da partida, ele também recebeu um pedido de suspensão por toda essa confusão criada. O pedido foi encaminhado para a análise, que deve ser despachado na próxima semana. Essa notícia aqui é lá do meu timão. Se eu não me engano, o Duílio, o presidente do Corinthians, ele não participou dessa patifaria. Então, na verdade, eu acho que o pedido de suspensão deveria estar para as pessoas que estavam ligadas, que estavam ali no momento e que tomaram essa atitude, que eu acho que foi o Alessandro, e eu não sei se teve mais algum membro ali do Corinthians que também fez parte disso. Mas, enfim, esse foi o pedido que aconteceu. E do outro lado, cara, muito se fala sobre o estádio do Flamengo, né? Muito tem repercutido sobre essa questão do estádio nos últimos dias. Eu vejo que o estádio do Flamengo, ele é o grande coringa do Landim. O Landim, ele não teve uma temporada boa no Flamengo. Ele foi muito criticado pela torcida. Ele ergueu-se, reviveu uma oposição dentro do Flamengo e ele colocou até em dúvida uma possível reeleição que já era quase muito certa, já era quase muito bem encaminhada. Algumas tomadas de decisões dele acabou fazendo com que levantasse ali uma nuvem de dúvida a respeito da sua reeleição. E aí, ele utiliza agora o estádio como, cara, a grande carta na manga para poder falar ao Flamengo que, olha só, eu trouxe o estádio. E parece que ele está muito empenhado nessa missão. Eu realmente acredito que dessa vez as coisas parecem que, os ventos vão soprando a favor de que esse estádio saia do papel. Ele fez uma coletiva recentemente para tirar algumas dúvidas e ele falou sobre o principal objetivo do estádio do Flamengo. E olha só o que ele falou, e utilizou até comparações com rivais para fazer essa explicação. Não quero endividar. O estádio do Corinthians obteve 300 milhões de reais pelos naming rights. O mesmo ocorreu no Palmeiras. Fui ao estádio do Bayern e basicamente eles se tornaram uma SAF para ter o estádio vendendo 24,9% da parte do futebol. Na lei alemã, os sócios minoritários têm menos de 25%, portanto não decidem nada. Esse foi o projeto com a Allianz, comprando naming rights,
a Adidas ampliando o contrato com o clube em longuíssimo prazo e dando uma espécie de luvas. E a Audi, cada um dos três ficou com 8,3%, totalizando 24,9%. Portanto, existem formas de levantar recursos. Buscaremos parceiros comerciais de longo prazo, num eventual financiamento, reduzindo o endividamento ao máximo. No Maracanã, você começa sem 5 mil ingressos de cadeiras cativas. E ainda existem as cotas do governo e seus camarotes, etc. Isso drena os recursos do Flamengo. Perguntado se o Flamengo ergueria o estádio com seus recursos próprios, Landim não descartou a criação de uma SAF para viabilizar o projeto. Citou o exemplo do Bayern de Munique, né, que foi o que a gente falou, e também Name Rights, utilizado pelo Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Mano, eu vou falar uma coisa para vocês. O fato dele ter colocado a SAF como uma opção já é um grande contraponto. Aí você olha para mim e fala assim, não, Neto, mas, pô, ele deu o exemplo lá da lei alemã e tudo mais. Sim, mas aquilo é na Alemanha. Vamos trazer isso para a realidade brasileira. Na realidade brasileira, juridicamente, isso funciona de uma maneira um pouco diferente. A porcentagem, se eu não me engano, ela tem que ser menor que 50%, correto? Por favor, quem tiver aí o conhecimento dessas regras aí, por favor, coloca nos comentários para ajudar a gente aqui na nossa elucidação. Então, quando você fala em SAF, cara, na minha opinião, é muito complicado esse discurso. Porque assim, Neto, mas a SAF não vai ter controle do clube. Tá, mas já é uma parte do clube que está sendo vendida. Você concorda comigo? É isso. É uma parte do clube que já está sendo vendida. Lá no futuro, eventualmente, a lei muda. Porque assim, meu amigo, quando nós lançamos em um oceano onde nós dependemos da lei brasileira para nos respaldarmos, você pode sofrer no futuro, daqui a décadas, a mudança dessa lei. E a mudança dessa lei, talvez ela não pode te dar um direito adquirido. Talvez ela pode mudar os termos do contrato. Mas lá atrás foi assim que aconteceu, então o Flamengo tem um direito adquirido em relação às porcentagens da SAF e tudo mais. Pode ser que não te dê o direito adquirido. A gente não sabe os caminhos e a proporção que o futebol, que a política brasileira, que o sistema jurídico brasileiro, que os tribunais superiores, eles vão... A gente não sabe. No Brasil, tanta coisa muda. No Brasil, tanto decreto é validado, é invalidado. Tantas leis aparecem, outras acabam sendo extintas. Então a gente não sabe. SAF é muito complicado. Eu acho que sim, daqui a algumas décadas, a SAF... ela vai estar presente basicamente na maioria dos clubes. Basicamente na maioria dos clubes. Mas eu acho que tem como o Flamengo hoje viabilizar isso sem virar uma SAF. O Palmeiras cedeu ali os Name Rights, W Torre, para Allianz, para essas empresas e subiu o estádio, mas não virou SAF, entendeu? Neto, mas a Leila, ela se acha dona e tudo mais. Beleza, mas na próxima eleição a Leila pode sair do Palmeiras. E aí vem outro presidente, e aí vem outra gestão, e aí a coisa muda. O Palmeiras, ele está e não está na mão da Leila. Não é SAF. Dentro do alicerce de gestão da equipe, não é SAF. E outra pauta que surgiu também, do CEO do Flamengo, né, o Reinaldo Belotti. Ele falou a respeito das gramas sintéticas, né, que o Flamengo se posiciona muito contra o gramado sintético e até mesmo já garante que o estádio não vai ser gramado sintético, que sim terá uma grama natural. E olha o que ele falou aqui, o Reinaldo Belotti. Imagina jogar uma partida de futebol em um gramado com essa temperatura às 4 horas da tarde em um verão intenso como o nosso no Brasil. Isso destrói chuteiras, essa temperatura. Não é no sentido figurado não, destrói mesmo, desmonta. E em consequência os pés dos atletas ficam expostos à queimadura. A reversão dos gramados sintéticos e a predominância dos gramados naturais é a realidade das maiores ligas do mundo, que são referências para nós. Por isso, o futebol brasileiro, ao dar predominância para os gramados naturais, trabalha para melhorar não só sua estrutura, mas seu produto e sua realidade como um todo. De fato, o gramado sintético, sim, ele, quando a gente olha no aspecto da medicina do esporte, ele traz mais possibilidades de lesão. O impacto é diferente, amortecimento
é diferente, é diferente. A bola corre de uma maneira diferente, a movimentação, a velocidade é diferente. E todas essas dinâmicas não são apenas alterações físicas da dinâmica do jogo, mas também são alterações no impacto do nosso corpo e das nossas estruturas, que acaba sofrendo as consequências disso. Sobre essa questão do calor, sim, o gramado sintético também esquenta mais, principalmente nesse calor. Só que uma coisa é fato, vocês assistiram um jogo de Grêmio e Corinthians? Meus amigos, aquele pasto também machuca o atleta. Aquele pasto também vai lesionar, também vai estourar o jogador. Então você tem um gramado natural, sem manejo, sem uma exposição ao sol da maneira correta. Porque muita gente fala hoje, nossa, o gramado do Maracanã nos últimos anos não é mais bom. Claro, ele foi tampado. Ele foi tampado. Então, a exposição do sol em relação à quantidade, inclinação da própria incisão solar, ela mudou. Ela mudou completamente. É por isso que o gramado não aguenta mais. Não é só por causa dos jogos em sequência, mas por causa disso também. Então, nesse aspecto e nesse ponto, lá na grama da Holanda, mas aí você está falando de países que existem órgãos de fiscalização, regulamentação, que coloca em prática a fiscalização para observar o manejo desse gramado. E aqui no Brasil, você tem os órgãos fiscalizadores, eles estão cumprindo com aquilo? Não estão. Os órgãos fiscalizadores e regulamentadores do Brasil são um lixo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não tem fiscalização, não tem regulamentação, não tem nada. É um caso aqui ou outro ali. Isso eu falo em todos os sentidos, não é só no futebol não. Em vários e vários lugares. Infelizmente não funciona a coisa aqui no Brasil. Então para você ter uma grama padrão Holanda, para você ter uma grama padrão Alemanha, padrão Inglaterra, primeiro você tem que ver como que vai ser essa grama, porque o nosso clima é bem diferente do deles. Segundo, você tem que colocar toda a questão do manejo, do cuidado, a tecnologia por trás disso, irrigação, enfim. Você tem que garantir que não tenha prédios em volta, que você realmente tenha um terreno que seja ali exposto à luz solar em quantidade suficiente para isso. Você tem que ter um manejo de jogos e calendários. É muita coisa envolvida. É por isso que o gramado sintético ele se torna mais prático e até menos nocivo para expor o jogador à lesão, porque alguns jogos no Maracanã esse ano, pelo amor de Deus, você jogar com grama no buraco, meu amigo, você está correndo o risco da lesão da mesma forma. Então, isso aqui está muito mais ligado a aspectos políticos e de fiscalização no Brasil, em como funcionam as coisas no Brasil, a nossa estruturação no Brasil, do que realmente a questões apenas de futebol em si. Então tem tudo isso para ver antes de querer proibir o gramado. Não adianta nada você proibir, colocar uma grama natural lá, cheia de buraco, um pasto para o cara jogar, que o cara vai se lesionar da mesma forma, ou até aumentar o potencial de lesão desse jogador. É isso. Coloca nas opiniões aí, mano. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.